Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nós, como beneficiários do Senhor Jesus Cristo, devemos provar que sua vida mora em nós agora mesmo. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face
Nós, como beneficiários de Jesus Cristo, devemos provar que sua vida mora em nós agora mesmo. Ouvintes, São Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. A mesma convicção nós temos de ter, que aquilo que nós pregamos, que aquilo que nós ensinamos, é do Senhor. Isto com certeza absoluta, porquanto o que ensinamos é o que Paulo ensinou. O que ensinamos para os homens, para os obreiros, para os diáconos, para as mulheres, para as crianças, para os servos e patrões, tudo São Paulo foi quem ensinou. Portanto, quem ensina é Deus. O profeta desta era ficou muito descansado nisto, quando ele foi levado além da cortina do templo, e que aquela multidão, que eram pessoas, suas convertidas, disseram: nisto estamos confiados. Isto é, quando ele fez aquela grande declaração: se os de Paulo entrou, os meus também entrarão. Quando eles a uma só voz exclamaram: nisto estamos confiados. Ele disse: porquanto eu ensinei o que Paulo ensinou. Por sua vez, Paulo diz: eu recebi do Senhor o que vos ensinei, o que também vos ensinei. Partindo deste princípio, nós entendemos que pregamos um evangelho que, se nós próprios, nós mesmos que pregamos, não vivê-lo, estaremos reprovados. Voltando a São Paulo, ele disse: eu reduzo meu corpo à servidão para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pregamos, portanto, uma mensagem, um evangelho, que se nós não vivermos este evangelho, o qual pregamos, seremos reprovados, porque é o único e verdadeiro evangelho. Agora, na mensagem ao nascer do sol, nós podemos deduzir todas estas verdades. Mensagem tremenda, própria para a chamada Páscoa, ao nascer do sol. Se a semente não houvesse estado sobre a terra, não poderia jamais viver. Se a semente não estivesse na terra, claramente, não poderia viver. Tinha que estar sobre a terra e tinha que germinar. Ao nascer do sol, quando a luz brilhou, e não importa quanto tempo se manteve em trevas aquelas sementes, quando o filho brilhar sobre ela, então brotará. O sol fala do Filho de Deus,
do Senhor Jesus Cristo, que é o sol da justiça. É o Verbo que se fez carne, é a palavra de Deus. E ele veio para repartir isto conosco. E com razão é que a palavra evangelho quer dizer boas novas. Mas em tempo devemos acudir esta verdade, que não é evangelhos, mas sim o evangelho. Porque, na verdade, quando todo segmento religioso, cristão evangélico, cada um tem uma doutrina, isso significa que cada uma tem o seu evangelho próprio. Porque é através dessa doutrina que se declara a salvação. Você não vai saber, então saber claramente qual delas que é o evangelho. O evangelho ao qual São Paulo se refere. A própria palavra evangelho significa boas novas. Significando, então, evangelho apostólico, profético. Porque o evangelho é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja aí aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Não tem como escapar da verdade, desta realidade. Se nós quisermos questionar, isso não muda o quadro. Ou estamos no Evangelho de Paulo, dos apóstolos, ou não estamos. Estamos num falso evangelho. Boas novas para quê, afinal de contas? Se um homem morreu por nosso bem, se um homem morreu para este fim, sermos salvos, então essas são boas novas. Se Cristo morreu por nosso bem, então essa é a única verdadeira boas novas. Se Cristo nasceu, essas são boas novas. Porém, jamais houve notícia como esta. Ele vive. Ele vive. Foi esta notícia que foi a maior de todas as boas novas. Porque ele poderia ter nascido como nasceu, morrer como morreu, mas se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E nós seríamos os mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios, capítulo 15. Então, ali estava a promessa cumprida na sua ressurreição. A promessa de que ele vive para sempre e que tem consigo as chaves, veja só, da morte e do inferno. Na verdade, quem tem as chaves não é Pedro, não é homem. Quem tem as chaves realmente é Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo em Pedro, ele tinha a chave.
Quando perguntaram para para os apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, que faremos, irmãos? Com seus corações compungidos, você começa a ler em Atos 2, 37, 38. Então Pedro saiu na frente com a chave. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus estava lá assistindo aquilo. Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse Pedro que falou isso, estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo havia descido no Pentecostes. E foi pelo que ele passou para a multidão que os corações de quase 3.000 foram compungidos e fizeram esta pergunta: que faremos, varões e irmãos? Eles estavam pedindo para abrir a porta. Aí estava Jesus Cristo em Pedro. Quando a sua sombra estava curando enfermos, era Jesus Cristo. Quando o coxo de nascença, 38 anos, lá na porta formosa do templo, foi curado e entrou no templo saltando e glorificando a Deus, foi o Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19 estava lá em Atos 2, 38, como está até hoje. Ali estava o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Aqui está Jesus com a chave da morte e do inferno. Ele pôde abrir aquilo, soltar a todos que estavam ali em prisão, que estavam aguardando o resgate pelo cumprimento daquilo que eles viveram através de símbolos, de cordeiros, animais. Todas as trevas foram desarraigadas, foram dissipadas. Já não havia mais trevas, porque o Filho havia saído do sepulcro. Agora não era questão de que ele haverá de sair mais. Ou é possível que ele saia? Eu creio que ele ressuscitará. Não, não é isso mais. A questão era que ele já havia saído de fato. Como saiu? Ele ressuscitou para justificar a nossa fé. Isso é que foi o Evangelho, esse que é o verdadeiro gospel, não é essa música satânica com letra evangélica. O gospel, que quer dizer evangelho, é isso é a blasfêmia, música gospel. O evangelho, as boas novas, o poder vivificador, a ressurreição, o cumprimento da promessa de Deus. Essa palavra evangelho é para provar ao mundo que ele tem sido levantado dentre os mortos. Ele disse: vá e diga aos meus discípulos que eu tenho ressuscitado dentre os mortos e que me encontrarei com eles para confirmar-lhes isto. Aleluia! Esta foi a luz espalhada lá na igreja primitiva, lá no Pentecostes.
por toda a terra. Eu provarei isto aos meus discípulos, disse Jesus. Vai, diga-lhes que eu não estou morto e que tampouco sou uma tradição para ser comemorada de ano em ano. Mas um Cristo vivo, eu me encontrarei com eles. E você é discípulo, você é discípula. Esta é a mensagem. É o poder de Deus. Por isso nós, como seus beneficiários, devemos provar que sua vida mora em nós agora mesmo. Porque se o Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em nós, então nós testificamos que Ele vive, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, como valeu a pena, não? Você ter ligado sua internet neste horário para ouvir este programa Fé para Vencer. Como foi bom, não foi? Teremos mais meia hora, viu? Não desligue seu aparelho. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Este é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, uma igreja que ama você. Tabernáculo da Fé Brasília está localizado ali no Novo Gama. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, viu? Novo Gama, ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Chegando ali na cidade do Novo Gama, você vai ver o bairro Pedregal. Na entrada ali do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé fica a 4ª rua aos fundos do posto Ipiranga. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas. Culto de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso e maravilhoso culto de estudo da palavra, ensinamento da palavra, viu, às 19 horas. Você não pode perder esse culto de jeito nenhum. Leve sua família lá hoje às 19 horas. Teremos aquele maravilhoso culto de estudo e ensino da palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, começa às 8 horas, termina às 11 horas, depois temos o almoço com a igreja, à tarde, 1 hora da tarde, culto com a mocidade, 5 horas da tarde, aos domingos, culto de companheirismo com toda a igreja, e às 18 horas, grande culto de cura divina, milagres. É a bênção, domingo é o dia todo, né? Bênção, ali no Tabernáculo da Fé, para você e sua família. Ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, quadra 479, lote 16, está a Igreja Tabernáculo da Fé, Brasília, com as portas abertas para você. Hoje, às 19 horas. Olha, não perca, participe, divulgue esta página, estas programações para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Faça alguma coisa, contribua com a causa de Deus, divulgando estas programações para nos ajudar a alcançar almas para Cristo aqui em Brasília, em torno e toda a região. Divulgue, nos ajude a evangelizar. É o nosso grito de ajuda que pedimos a ti, viu? Olha, não desligue seu aparelho, pois teremos ainda mais meia hora de programação, doce programação,
fé para vencer ao seu favor. Continuemos ouvindo. Deus te abençoe. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente A essência da mensagem que foi enviada foi esta: Ele tem ressuscitado dentre os mortos, ao nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Não consigo entender o amor que Cristo tem por mim, sendo eu tão pecador, sendo eu tão falho assim. Nada havia em mim que atraísse sua atenção. Salvo sou por seu amor e por sua compaixão. Nada há em mim pra amar-me assim. De amor, o que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verteu em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amor a mim, um homem vil, tão pecador, a ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu?
E se salvo eu fosse pelas obras que aqui ergui, eu teria o seu amor, me amaria mesmo assim. Ele nunca amaria a mim por tudo que já fiz. Eu não posso me salvar, nem as obras que eu ergui. É por seu amor que eu salvo sou. Oh, que grande amor, o que eu fiz por mim morrer. Seu sangue numa cruz verteu, em meu lugar a vida dar. Como pôde me amar? Amou a mim um homem vil, tão pecador, a ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como eu? Como pôde amar alguém? Como pôde amar alguém? Como pôde amar alguém como eu? A essência da mensagem que foi enviada foi esta: Ele tem ressuscitado dentre os mortos. Eu temo que somos muitos os que estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia, mas estamos guiando estas pessoas a alguma igreja ou a alguma teoria. Mas temos que guiá-las a Cristo. Ele é o único. Afirmação do profeta desta era na mensagem ao nascer do sol. Ele é o único. Isso significa que só há um evangelho verdadeiro. Não há evangelhos, mas sim um evangelho verdadeiro, que é composto de uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor. O que excede disto é anátema.
é abominação, tal como mencionou Paulo a um de seus grupos em uma de suas cartas, dizendo-lhes: estou surpreso de que hajam voltado a outro evangelho. Observa-se de que não há outro evangelho, senão o evangelho que tem sido manufaturado. Porque existe somente uma mensagem que significa realmente boas novas. Fora disto, tudo é ficção denominacional. É fruto de boas intenções, bons propósitos, porém enganados. Tendes voltado das boas novas que dizem: porquanto eu vivo, vós também vivereis, disse Jesus. Significa o quê? Eu vivo em vós, e as obras que eu faço, São João capítulo 14, verso 12, e identificarão a mim em vós. Só há um evangelho, portanto. Esta é uma mensagem tremenda. E com razão nós temos um mundo cheio de trevas teológicas, matérias controvertidas, segmentos múltiplos, diversos, acerca da mesma Bíblia, acerca do mesmo Deus. É bem verdade que eles têm um ponto em comum, como já fez declaração o falso profeta, o anticristo, que logo será a besta. Ele declarou assim, que as igrejas evangélicas têm isto em comum com a igreja mãe, que é a doutrina das três pessoas distintas. Doutrina da mãe. Por isso, as filhas herdaram a doutrina das três pessoas distintas. Porém, haveria de haver luz nova, uma luz nova no sentido de aumentar o seu clarão. Isto seria no entardecer. Na medida que escurece mais, a luz aumenta o seu brilho. Haveria de haver luz novamente no entardecer, conforme as profecias. Isso significa que haveria uma ressurreição no entardecer. Haveria luz no entardecer. O profeta não se refere luz ao amanhecer, mas sim ao anoitecer. E, portanto, a essência da mensagem que foi enviada foi esta: ele tem ressuscitado dentre os mortos. O que
justifica a nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Então é quando o profeta afirma: eu temo que somos muitos os que não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. Não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. As estamos guiando a alguma igreja ou a alguma teoria, para que elas, então, recebendo os benefícios naturais do Evangelho, possam ser enganadas. Temos que guiá-las a Cristo. Ele é o único, ele é o único meio. Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único que tem vida. Aquele que tem o Filho tem a vida, afirma São João. E se a vida de um homem que tem morrido é a vida que circula através de você, está em você, então você viverá a mesma vida que ele viveu. Você é, portanto, imortal. Bom, estou falando de cristianismo, no sentido da palavra. Se o sangue de um homem é certo tipo, e você toma o sangue desse homem e o injeta em outro, então este outro homem chega a ter o mesmo tipo de sangue. Isso é verdade. E se o espírito que vive em você está morto, e você é ungido com a vida que estava em Cristo, e tal vida se encontra em você, veja isto em Romanos capítulo 8, verso 11. Está escrito: e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aí está a segurança da vida eterna, que não compreende definitivamente, absolutamente, nada de mérito próprio, mérito do homem, mérito do salvo, mas sim do Salvador. Com essa mesma vida, com os mesmos poderes, usufruindo dos mesmos benefícios que ele teve aqui na terra, lhe havendo sido dados por Deus, ele redima você, sendo você uma semente conhecida previamente por Deus, e cujo nome, você tem que parar para ouvir isto, e cujo o nome foi posto no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Essa é a primeira e a última, a única religião. É a única. Ele diz: eu sou o primeiro e último. E está escrito exatamente isso sobre o livro da vida do Cordeiro
e sobre os nomes que foram colocados nele desde antes da fundação do mundo, que não podem ser apagados. Quando se refere apenas ao livro da vida, pode ser riscado. Mas ao livro da vida do Cordeiro, não. E ele, pela sua presciência, sabendo que você traria a semente da revelação, que a luz brilharia em você, tendo o que fazer brotar, crescer e dar fruto. Então, aí, por esta presciência, ele colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Seus erros não podem tirar seu nome do livro da vida do Cordeiro. Ninguém pode tirar. É certo, absolutamente correto, que cada eleito, cada pessoa que tem um nome no livro da vida do Cordeiro, purga aqui os seus erros. Mas ela conhece o caminho da limpeza, o caminho do banho. Isso é uma rotina, sim. Você conhece o seu banheiro. Você sabe onde ir, onde entrar para tomar o seu banho, para se limpar do suor do dia, para se livrar do cansaço da labuta do dia. O cristão sabe onde fazer a asepsia. Ele conhece o lugar. Ele sabe onde está isto. E aquela luz do Evangelho da ressurreição, sendo a confirmação da palavra, reflete diariamente, constantemente, sobre essa semente que agora brotou, cresceu e dá frutos que saltam para a vida eterna. Como nós sabemos que ele foi o Cristo? É a certeza que ele dá à nossa vida. Ele reflete a sua vida em nós. Como conhecerei a mensagem da hora, do momento? O sol brilhou. Deus lhe indica o que tem prometido e o que tem dito. Mas no terceiro dia levantarei. Aí está a identificação que nós somos beneficiários juntamente com ele na ressurreição. Ele prova o que tem dito. Prova para todo mundo? Não. Mas o Filho, a semente, constantemente está sintonizada com a prova de que ele ressuscitou, com a experiência de sua ressurreição. Isso é diário. Isso é dioturno. A vida cristã não é simplesmente uma febre que vai e vem, vai e vem. Não. Ela é constante. É uma seiva que está ali, obedecendo todas as estações.
próprias para seus momentos, inclusive, especialmente, de produzir frutos. É disto que fala a ressurreição de Jesus Cristo. Não é o paganismo de uma data de comemorações funestas, fúnebres, acerca da morte de Jesus Cristo e mesmo de sua ressurreição, como teoria apenas. Isso sai da teoria, sai da letra e passa para a experiência vivida, vindicada pela ressurreição de fato de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele provou o que prometeu. Ele prometeu para Moisés, ele prometeu a todos lá do passado, e ele cumpriu, ele os buscou lá embaixo. E ele tem prometido para nós, e ele cumprir. Ele tem cumprido, ele disse que desceria lá em Jerusalém, e desceu. Estaria conosco até o fim do mundo, dos séculos. E está em você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, obrigado, obrigado a todos por ter parado esta 1 hora de programação amiga. Você viu a natureza de nosso programa? Tentando te promover, levantar o seu espírito para você ver mais longe, enxergar a Deus mais de perto. É o nosso desejo através destas programações aqui por esta página Tabernáculo da Fé Brasília. Olha, nos ajude a evangelizar, divulgue nossa página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para acessar a página Tabernáculo da Fé Brasília. 4 horas da manhã já temos a palavra do dia, das 5 às 6, este maravilhoso programa Fé para Vencer, das 6 às 7, culto doméstico, e aí vai pelo dia fora, reprises de pregações, palavras, sabe? É maravilhoso estar. Todos os nossos cultos é transmitido ao vivo aqui por esta página, terça-feira às 19 horas, lá na nossa igreja, em Taguatinga Norte, localizada ali na CNF1, setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Todas as terças-feiras, às 19 horas, temos o culto ali, transmitido ao vivo por esta página. Quarta-feira, às 19 horas, na nossa igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília, é transmitido ao vivo, ali no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal. Quarta-feira, não é, às 19 horas, culto de oração. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e pregação da palavra. Hoje à noite, teremos aquele grande culto de estudo e ensinamento da palavra. Você não pode perder de jeito nenhum. Leve sua família lá hoje, na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal, ali no Novo Gama, no entorno de Brasília. Aguardamos você com toda a sua família, hoje, sexta-feira, às 19 horas. Domingo, Escola Bíblica Dominical e à noite, culto de cura divina. Ali também. Deus te abençoe. Não desligue sua internet, seu aparelho, pois agora, a partir de 6 horas, teremos a reprise de nossos cultos ali no Tabernáculo da Fé, que se tornou, não é,
nosso culto doméstico diário aqui por esta página. Vamos juntos, vamos prosseguir sendo abençoados por Deus com estas programações. Obrigado, nosso abraço, nosso carinho. Deus te abençoe.